Eu mandei você sair daqui. Você! O que você ainda tá fazendo aqui? Um homem rico humilha uma menina na rua sem saber que ela era sua própria sobrinha. Quando descobre a verdade, sua vida vira do avesso. Uma história real de dor, culpa e amor que vai te fazer chorar e repensar tudo sobre família e compaixão. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Ricardo Santana acordou naquela manhã de segunda-feira como qualquer outro dia dos últimos 20 anos. Café preto, terno italiano de R$3.000, sapatos de couro que custavam mais que o salário de muita gente por aí. Aos 45 anos, ele era o dono de uma das maiores empresas de construção do país. Prédios gigantes espalhados pela cidade carregavam seu nome. Dinheiro! Tinha tanto que nem sabia mais o que fazer com ele. Naquela manhã, quando sua Mercedes blindada parou em frente ao prédio espelhado da Corporação Santana, ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Era 7h30 da manhã quando Ricardo viu ela pela primeira vez. Uma menina pequena, magrinha como um passarinho, estava encostada na parede de vidro da entrada principal. Devia ter uns 8 anos, talvez menos. Difícil saber com toda aquela sujeira no rosto dela. O cabelo castanho estava embaraçado, a roupinha azul toda rasgada e suja de terra. No braço dela, uma boneca de pano que já tinha visto dias melhores. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos dela. Grandes, castanhos, brilhando como 2 estrelas no meio de tanto sofrimento. Ela olhava para dentro do prédio através do vidro, como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Ricardo desceu do carro bufando de raiva. Como é que uma mendiga tinha chegado até ali? Onde estavam os seguranças? Aquilo era inadmissível. Sua empresa tinha uma reputação para manter. "Seu João!" gritou para o porteiro. "Como é que essa coisa está aqui na frente?" O porteiro, um homem de 50 anos que trabalhava ali há décadas, baixou a cabeça envergonhado. "Desculpa, Dr. Ricardo, ela apareceu bem cedinho. Eu mandei ela sair, mas ela voltou. Não faz mal para ninguém, só fica ali, paradinha." "Não faz mal?" Ricardo explodiu. "Olha em volta. Vê esses clientes importantes chegando. Vê esses empresários de terno. O que eles vão pensar da minha empresa quando virem essa situação na porta?" A menina ouviu os gritos e se encolheu mais contra a parede. Apertou a boneca contra o peito, como se ela fosse sua única proteção no mundo. Mas ela não saiu dali. Durante toda a manhã, enquanto Ricardo tentava se concentrar em suas reuniões no 30º andar, seus olhos voltavam sempre para a janela. Lá embaixo, a menina continuava no mesmo lugar. Às vezes, ela sentava no chão. Às vezes ficava em pé, mas nunca saía. "Por que ela não vai embora?" Ricardo murmurou sozinho, batendo o punho na mesa de mogno. Às 11 da manhã, ele viu uma cena que fez seu sangue ferver. Um casal elegante se aproximava da entrada principal para uma reunião importante. A mulher, toda de salto alto e bolsa de grife, fez uma careta de nojo quando viu a menina. O marido puxou a esposa para longe, como se pobreza fosse contagiosa. Foi a gota d'água. Ricardo saiu do elevador como um furacão. Seus funcionários nunca tinham visto o chefe daquele jeito. O rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados, os olhos faiscando de ódio. Ele atravessou o saguão de mármore como um general indo para a guerra. Empurrou a porta de vidro com tanta força que ela bateu na parede. A menina levantou os olhos quando viu aquele homem alto e furioso se aproximando. Ela se levantou devagar, abraçando a boneca com mais força. "Eu mandei você sair daqui!" Ricardo gritou tão alto que as pessoas na rua pararam para olhar. "O que você ainda está fazendo aqui?" A menina não respondeu. Só olhou para ele com aqueles olhos enormes, cheios de medo e tristeza. "Você está ouvindo o que eu estou falando?" Ele continuou gritando.
Você está espantando meus clientes, está sujando a imagem da minha empresa. Algumas pessoas começaram a se juntar para ver o escândalo. Funcionários apareceram na porta do prédio. Carros diminuíram a velocidade na avenida. Saia daqui, mendiga! Ricardo berrou com toda a força dos pulmões. Nunca mais volte aqui, ouviu? Nunca mais! A menina deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa na cara. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Não ali, na frente de todo mundo. Com uma voz fininha, quase um sussurro, ela disse: Desculpa, senhor, foram só 2 palavras, mas a forma como ela falou, doce, educada, cheia de dor, fez algo estranho acontecer no peito de Ricardo. Por um segundo, uma pontada estranha atravessou seu coração. Como se ele tivesse ouvido aquela voz antes, em algum lugar muito distante. Mas a raiva era mais forte que qualquer sentimento estranho. Desculpa não basta, ele continuou gritando. Eu não quero você aqui, entendeu? Some da minha vista. A menina segurou a boneca com uma mão e limpou o nariz com a outra. Devagar, como se cada passo doesse no corpo, ela começou a se afastar. Ricardo ficou ali parado, ofegando de raiva, vendo ela ir embora. A multidão que tinha se formado começou a se dispersar. Alguns olhavam para ele com reprovação. Outros balançavam a cabeça, desaprovando. Que falta de coração! Murmurou uma senhora idosa que passava por ali. Pobre criança! Suspirou um homem de meia idade. Mas Ricardo não ligava para o que os outros pensavam. Ele tinha protegido seu negócio. Tinha mantido sua reputação. Era isso que importava. Ou pelo menos era o que ele tentava se convencer. Quando voltou para seu escritório, Ricardo tentou se concentrar no trabalho. Tinha contratos para assinar, reuniões para liderar, decisões importantes para tomar. Mas por algum motivo não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela menina se afastando, principalmente os olhos dela. Aqueles olhos castanhos que pareciam conhecer uma dor muito maior que qualquer criança deveria conhecer. Durante o almoço, ele mal tocou na comida. Durante a tarde, assinou os papéis no automático. Quando chegou a noite e ele subiu na Mercedes para voltar para casa, algo estranho aconteceu. Ele olhou para o lugar onde a menina tinha ficado durante todo o dia. Obviamente, ela não estava mais lá. Mas Ricardo sentiu um vazio estranho no estômago, como se tivesse perdido alguma coisa importante. Besteira, murmurou para si mesmo, ligando o carro. A mansão dele ficava em um dos bairros mais ricos da cidade. Portão eletrônico, câmeras de segurança, jardim enorme cuidado por 3 jardineiros, 20 quartos vazios, 5 banheiros que nunca eram usados, uma piscina onde ninguém nadava. Ricardo jantou sozinho na mesa de jantar que cabia 12 pessoas. Comida de primeiro mundo, preparada por uma cozinheira particular. Vinho importado que custava uma fortuna. Mas nada tinha gosto naquela noite. Por volta das 10 horas, ele subiu para o quarto. Tomou um banho na banheira de mármore, vestiu um pijama de seda e se deitou na cama king size. Apagou a luz e fechou os olhos. Mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, ele via o rosto daquela menina, a forma como ela se encolheu quando ele gritou, o jeito que ela apertou a boneca contra o peito, a voz fininha dizendo, desculpa, senhor. Por que ela não tinha gritado de volta? Por que não tinha xingado ele? Por que tinha sido tão educada, mesmo sendo tratada daquele jeito? E por que, pelo amor de Deus, ele não conseguia parar de pensar nela? Ricardo se levantou da cama e foi até a janela. Do quarto dele dava para ver a cidade inteira lá embaixo. Milhões de luzes piscando na escuridão. Milhões de pessoas dormindo em suas casas. Onde será que aquela menina estava dormindo essa noite? Para com isso, Ricardo, ele disse para si mesmo. Você fez o que tinha que fazer. Protegeu seu negócio. Ela não é problema seu. Mas por mais que tentasse convencer a si mesmo, algo dentro dele tinha mudado naquele dia. Algo que ele não conseguia explicar nem entender. Era como se uma porta que estava fechada há muito tempo tivesse se aberto só uma fresta.
E pela primeira vez em anos, uma luz muito fraca estava tentando entrar. Ricardo voltou para a cama, mas ficou rolando de um lado para o outro até quase amanhecer. Quando finalmente conseguiu dormir, teve um sonho estranho. Ele era criança de novo, brincando em um jardim cheio de flores. Uma menina pequena corria atrás dele, rindo e gritando: "Ricky! Ricky! Me espera!" No sonho, ele se virava e via o rosto da menina. Era igual ao da mendiga que ele tinha expulsado durante o dia. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso doce. Ricardo acordou suando frio. Eram 5 da manhã e ele já não conseguia mais dormir. Levantou, tomou um café e saiu para o trabalho mais cedo que o normal. Durante todo o trajeto, ele se preparou mentalmente. Se aquela menina aparecesse de novo, ele ia chamar a polícia. Ia pedir para levarem ela para um abrigo ou sei lá o quê. Não ia permitir que ela perturbasse sua rotina de novo. Mas quando chegou na empresa, a calçada estava vazia. Ela não voltou naquele dia, nem no outro, nem no outro. E por algum motivo que Ricardo não conseguia entender, essa ausência o incomodava mais do que a presença dela tinha incomodado. Era como se ele tivesse quebrado alguma coisa importante. E agora não conseguia mais consertar. Durante os dias seguintes, Ricardo tentou voltar à sua rotina normal. Reuniões, contratos, decisões empresariais. Mas alguma coisa tinha mudado dentro dele. Era como se ele tivesse acordado de um sono muito longo e agora visse o mundo com outros olhos. Pela primeira vez em anos, ele reparou nas pessoas na rua que pediam esmola. Notou as crianças sujas brincando nos semáforos. Viu os moradores de rua dormindo embaixo dos viadutos. Eles sempre estiveram ali, mas ele nunca tinha realmente visto. E toda vez que via uma dessas pessoas, ele lembrava dos olhos daquela menina. Aqueles olhos que pareciam guardar uma tristeza muito antiga, uma dor que vinha de muito longe. Uma semana depois do incidente, Ricardo estava em seu escritório tentando se concentrar em uma planilha quando algo na estante chamou sua atenção. Era uma caixa de papelão velha, empoeirada, que estava ali há anos sem que ele prestasse atenção. Tinha algo escrito na tampa. Ele se levantou e foi ver de perto. Família. Estava escrito com uma letra infantil, meio torta, como se uma criança tivesse escrito. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Há quanto tempo essa caixa estava ali e por que ele nunca tinha reparado nela antes? Com as mãos tremendo sem saber por quê, ele pegou a caixa e a colocou em cima da mesa. Respirou fundo e abriu a tampa. Lá dentro, cuidadosamente guardadas, estavam dezenas de fotos antigas, fotos de uma época que ele tentava esquecer há mais de 20 anos. A primeira foto que ele viu quase o fez desmaiar. Era ele, muito jovem, talvez com 15 anos. Estava sorrindo, com o braço em volta de uma menina pequena de cabelos castanhos e olhos grandes. Olhos castanhos enormes, exatamente iguais aos da menina que ele tinha humilhado na rua. A foto escorregou das mãos de Ricardo e caiu no chão, porque a menina na foto era Isabela, sua irmã pequena, que tinha morrido há 23 anos em um acidente de carro junto com seus pais. Ou pelo menos era o que ele sempre acreditou. Com o coração batendo descompassado, Ricardo se abaixou e pegou a foto do chão. Olhou de novo, com mais atenção. Não era possível. Não podia ser, mas quanto mais ele olhava para aquela foto antiga, mais uma verdade terrível começava a tomar forma em sua mente. A menina da rua, aqueles olhos, aquele formato de rosto, aquela voz doce dizendo "desculpa, senhor", era exatamente igual a Isabela quando era criança. E se a menina que ele tinha humilhado e expulsado da porta de sua empresa fosse sua própria sobrinha? E se Isabela não tivesse morrido naquele acidente, mas sobrevivido e tido uma filha? E se, durante todos esses anos, sua família estivesse viva e ele nunca soube? Ricardo sentiu as pernas bambearem. Sentou na cadeira com força, ainda segurando a foto com as mãos trêmulas. Se fosse verdade...
Se a menina fosse realmente sua sobrinha, então o que ele tinha feito? Tinha gritado com a única família que lhe restava no mundo. Tinha humilhado sua própria sangue. Tinha expulsado a única pessoa que poderia ter dado sentido à sua vida vazia. E agora ela tinha desaparecido. E Ricardo não sabia se ia conseguir encontrá-la de novo. Ricardo passou a noite inteira acordado, virando e revirando aquela foto entre os dedos. Cada vez que olhava para o rosto de Isabela criança, seu coração se despedaçava um pouco mais. Como ele pôde ter esquecido? Como deixou que 23 anos apagassem da memória o rosto da pessoa mais importante da sua vida? Quando o sol nasceu, ele já tinha uma certeza. Precisava descobrir a verdade, nem que isso o matasse por dentro. A primeira coisa que fez foi ligar para Dr. Mendes, seu advogado de família, há mais de 15 anos. O homem atendeu o telefone sonolento, reclamando que eram apenas 6 da manhã. Dr. Mendes, preciso de todos os documentos do acidente dos meus pais. Tudo. Cada papel, cada laudo, cada relatório policial. E preciso hoje. Ricardo, meu filho, que história é essa? Por que você quer mexer nisso agora, depois de tanto tempo? Só consiga os documentos. Ricardo falou com uma voz que não admitia discussão. Vou pagar o que for preciso, mas preciso de tudo até o meio-dia. Enquanto esperava os documentos, Ricardo foi até a caixa de fotos e começou a revirar tudo. Eram dezenas de imagens de uma época que ele tinha enterrado no fundo da alma. Ele e Isabela no parque. Isabela no seu aniversário de 7 anos, sorrindo com um bolo de chocolate. Isabela dormindo no sofá da sala, usando o mesmo tipo de vestidinho simples que a menina da rua usava. Mas foi quando ele encontrou uma foto específica que seu mundo desabou completamente. Era Isabela aos 8 anos, a mesma idade que a menina da rua aparentava ter. Ela estava segurando uma boneca de pano igualzinha à que a mendiga carregava. O mesmo cabelo castanho bagunçado, o mesmo formato de rosto delicado, os mesmos olhos enormes que pareciam guardar toda a doçura do mundo. A semelhança não era apenas parecida, era idêntica. Ricardo teve que se apoiar na mesa para não cair. As pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Se aquela menina fosse mesmo filha de Isabela, isso significava que sua irmã tinha sobrevivido ao acidente. Tinha vivido todos esses anos sem que ele soubesse. Tinha tido uma filha e ele tinha gritado com sua própria sobrinha como se ela fosse um cachorro vadio. O telefone tocou às 11h30 da manhã. Era Dr. Mendes. Ricardo, consegui os documentos. Mas tem uma coisa estranha aqui que eu nunca tinha reparado. O que é? No laudo do acidente, diz que foram encontrados apenas 2 corpos no carro. Seus pais. Mas o relatório inicial da polícia menciona 3 vítimas. Seu pai, sua mãe e Isabela. Só que depois isso foi corrigido. Ricardo sentiu um frio na barriga. Corrigido como? Aparentemente, Isabela foi dada como morta porque desapareceu da cena do acidente. Mas nunca encontraram o corpo dela. Depois de 7 anos sem notícias, ela foi declarada legalmente morta. O telefone escorregou da mão de Ricardo e caiu no chão. Ele ficou ali parado, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Isabela não morreu no acidente. Ela desapareceu. E se ela sobreviveu ferida, sem memória? E se passou todos esses anos perdida, sem saber quem era, vivendo nas ruas? E se teve uma filha que cresceu na pobreza enquanto ele construía um império em cima da dor de ter perdido a família? Ricardo correu até o banheiro e vomitou tudo o que tinha no estômago. A culpa que sentia era tão forte que doía fisicamente. Como se alguém estivesse espremendo seu coração com as mãos. Ele tinha que encontrar aquela menina, tinha que descobrir a verdade, mesmo que essa verdade o destruísse por completo. Saiu do escritório como um louco, deixando reuniões importantes para trás. Pegou o carro e foi direto para a região central da cidade, onde havia mais moradores de rua. Parou em cada esquina, mostrou a foto de Isabela para qualquer pessoa que encontrava.
Vocês conheceram uma mulher parecida com essa menina? Ela teria uns 40 anos agora. Pode ter vivido na rua, pode ter tido uma filha pequena. A maioria das pessoas balançava a cabeça e seguia em frente. Mas no final da tarde, quando Ricardo já estava quase desistindo, uma senhora idosa que vendia flores na praça olhou a foto com mais atenção. Essa menina na foto parece com uma moça que eu conheci há uns anos. Ela se chamava Helena. O coração de Ricardo quase parou. Helena? Onde ela está? Morreu, coitada. Faz umas 2 semanas. Pneumonia. Morava ali pelos lados da igreja abandonada com a filhinha dela. A filha! Onde está a filha? A senhora fez uma cara triste. Ninguém sabe, meu filho. Depois que a mãe morreu, a menina sumiu. Deve estar por aí, perdida, passando fome. Que coisa mais triste. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena. Sua irmã tinha vivido na rua com o nome de Helena e ele nunca soube. Ela morreu há 2 semanas, exatamente quando a menina apareceu na porta da sua empresa. A menina tinha perdido a mãe e estava procurando ajuda. E ele a expulsou como se ela fosse um animal. A senhora sabe onde elas moravam exatamente? A florista apontou para uma rua escura no final da praça. Na igreja velha do São José. Mas cuidado, meu filho. É perigoso por lá de noite. Ricardo nem ouviu o aviso. Correu para o carro e dirigiu como um desesperado até a igreja abandonada. Era um prédio velho, com as paredes descascadas e janelas quebradas. O lugar perfeito para quem não tinha para onde ir. Entrou pela porta lateral que estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro de mofo e abandono era sufocante. Havia alguns papelões espalhados pelo chão, restos de fogueiras apagadas, garrafas vazias. No fundo da igreja, atrás do altar quebrado, Ricardo encontrou o que estava procurando. Era um cantinho improvisado com papelões e cobertores velhos. Havia 2 marcas no chão, uma maior e uma menor. Mãe e filha tinham dormido ali até pouco tempo atrás. Do lado do espaço menor, Ricardo encontrou alguns pertences de criança, um chinelo furado, um pedaço de sabonete e uma foto. Era uma imagem desbotada e rasgada, mas ainda dava para ver. Uma mulher jovem, com o rosto magro e marcado pelo sofrimento, segurando um bebê nos braços. A mulher tinha os mesmos traços de Isabela, só que envelhecida pela vida dura da rua. No verso da foto, alguém tinha escrito com letra trêmula: Isabela e Sofia, 2015. Ricardo caiu de joelhos no chão sujo da igreja. Isabela. Sua irmã Isabela tinha mesmo sobrevivido. Tinha vivido todos esses anos nas ruas, sem memória, usando o nome Helena, e tinha uma filha chamada Sofia. Sofia, sua sobrinha. A menina que ele humilhou na frente de todo mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo pela primeira vez em mais de 20 anos. Ele chorou como nunca tinha chorado na vida adulta. Chorou pela irmã que perdeu 2 vezes. Chorou pela sobrinha que tratou como lixo. Chorou pelos anos perdidos, pelas oportunidades desperdiçadas, pelo amor que podia ter dado e nunca deu. Enquanto chorava, abraçado naquela foto desbotada, Ricardo se lembrou de como Isabela era quando criança. Ela sempre foi a mais doce, a mais carinhosa. Quando ele tinha pesadelos, ela dormia no quarto dele. Quando ele ficava doente, ela não saía do lado da cama. Quando os pais brigavam, eles se abraçavam e prometiam que sempre iam cuidar um do outro. Quando a gente crescer, Rick, vamos morar numa casa grande e nunca vamos se separar, ela dizia. E ele tinha prometido. Tinha prometido que sempre ia proteger a irmãzinha. Mas quando o acidente aconteceu, quando ele acordou no hospital e soube que os pais tinham morrido, a dor foi tão grande que ele não conseguiu nem pensar direito. Os médicos disseram que Isabela também tinha morrido. Ele era só um adolescente assustado, não sabia questionar, não sabia investigar. Simplesmente aceitou que tinha perdido toda a família de uma vez.
E durante todos esses anos, enquanto ele construía seu império de concreto e aço, Isabela estava viva, perdida, machucada, sem memória, mas viva, lutando para sobreviver nas ruas mais cruéis da cidade. E quando ela morreu, deixou uma filha órfã e desesperada. Uma menina que, guiada talvez pelo instinto ou pelo destino, foi parar exatamente na porta da empresa do tio que nunca conheceu. Sofia devia ter ouvido a mãe falar alguma coisa sobre família. Talvez Isabela, mesmo sem memória completa, tivesse guardado alguma lembrança distante. Talvez tivesse mencionado o nome Santana, ou falado sobre um irmão rico. E a menina, perdida e com fome depois de perder a mãe, foi procurar ajuda no único lugar que fazia sentido. Mas em vez de encontrar família, encontrou rejeição. Em vez de amor, encontrou ódio. Em vez de proteção, encontrou humilhação. Ricardo se levantou do chão da igreja com uma determinação que nunca tinha sentido na vida. Ia encontrar Sofia, nem que tivesse que virar a cidade de cabeça para baixo. Ia trazer sua sobrinha para casa. Ia dar para ela tudo o que Isabela nunca pôde dar. Ia consertar o erro mais terrível da sua vida. Mas primeiro, precisava de mais informações. Voltou para a florista que o tinha ajudado e perguntou tudo o que ela sabia sobre Helena e Sofia. A senhora contou que as duas apareceram na região há cerca de 5 anos. Helena era muito reservada, não falava muito sobre o passado, mas era uma boa mãe. Sempre cuidava bem da menina. Ela trabalhava catando papel, às vezes lavava roupa para as outras pessoas da rua. Fazia de tudo para dar comida para a filha. Nunca vi uma mãe tão dedicada. E a menina? Como ela era? Um amor de criança, educada, inteligente. Sempre ajudava a mãe, nunca reclamava de nada. Mas depois que a Helena morreu, coitadinha, ficou perdida, não sabia o que fazer. Ricardo perguntou se alguém mais podia ter informações sobre onde Sofia estava agora. A florista sugeriu que ele falasse com o Padre João, que cuidava de alguns moradores de rua da região. Era quase meia-noite quando Ricardo encontrou o padre numa pequena capela que funcionava como abrigo temporário. Padre João era um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, que pareciam ter visto muito sofrimento na vida. Quando Ricardo mostrou a foto e contou sua história, o padre ficou em silêncio por um longo tempo. "Então você é o tio da Sofia", disse finalmente. "O senhor a conhece? Sabe onde ela está?" Padre João suspirou fundo. "Conheço sim, e sei onde ela está. Mas preciso te fazer uma pergunta primeiro. Por que você quer encontrá-la agora? Depois de tratá-la daquele jeito?" Ricardo sentiu as bochechas queimarem de vergonha. "O senhor viu?" "Vi tudo. Estava passando por ali quando você gritou com aquela criança inocente. Fiquei com tanta raiva que quase fui falar com você. Mas ela me pediu para não fazer nada." "Ela pediu?" "Depois que você foi embora, ela ficou ali chorando. Eu me aproximei para consolá-la. Perguntei se ela queria que eu conversasse com você, explicasse a situação. Mas ela disse, não, seu padre, ele não ia acreditar mesmo. Ninguém nunca acredita em gente como a gente. As palavras atingiram Ricardo como punhaladas. Uma criança de 8 anos já sabia que o mundo não tinha lugar para ela. Onde ela está, padre? Preciso falar com ela. Preciso pedir perdão. Perdão não basta, meu filho. Essa menina passou por traumas que a maioria das crianças nem imagina. Perdeu a mãe, foi humilhada por quem deveria protegê-la, está vivendo nas ruas há 2 semanas. Você acha que chegar lá com palavras bonitas vai resolver tudo? Então o que eu faço? Não posso deixar minha sobrinha nas ruas. Padre João olhou fundo nos olhos de Ricardo. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Essa menina não é sua propriedade só porque vocês dividem o mesmo sangue. Ela é um ser humano que sofreu muito. Se você realmente quer ajudá-la, vai ter que provar que mudou. Vai ter que conquistar a confiança dela devagar, com paciência e amor. Eu farei qualquer coisa. Mesmo? Então me responda. Você está fazendo isso por culpa
ou por amor? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Por um momento ele não soube o que responder. Eu não sei. As duas coisas, talvez. A culpa vai passar, meu filho, mas o amor tem que ser para sempre. Se você não tem certeza de que consegue amar essa menina pelo resto da vida, é melhor deixá-la onde está. Ela já sofreu abandono demais. Ricardo pensou na pergunta do padre durante longos minutos. Lembrou-se de Isabela criança, de como ela o amava incondicionalmente. Lembrou-se dos olhos de Sofia na porta da empresa, da forma educada como ela pediu desculpas mesmo sendo maltratada. Eu amo essa menina desde antes de saber que ela existia, disse finalmente. Amo porque ela é filha da Isabela. Amo porque ela tem o mesmo coração doce que minha irmã tinha. E amo porque talvez ela seja a única chance que eu tenho de ser uma pessoa melhor. Padre João sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Então você pode vê-la, mas com uma condição. Vai fazer do meu jeito. Devagar, com respeito, dando tempo para ela se acostumar com você. Concorda? Concordo com qualquer coisa. Ela está dormindo no fundo da capela, mas não vamos acordá-la agora. Volta amanhã de manhã cedo e traga roupas de gente comum, não esses ternos de rico. Ela precisa ver que você é uma pessoa normal, não um monstro de gravata. Ricardo concordou com tudo. Saiu da capela com o coração batendo forte, mas também com uma sensação estranha que não sentia há décadas. Esperança. Esperança de que talvez não fosse tarde demais para consertar o maior erro da sua vida. Esperança de que Sofia pudesse um dia perdoá-lo. Esperança de que eles pudessem ser uma família de verdade, mas também medo. Medo de que ela o rejeitasse, medo de não conseguir ser o tio que ela merecia. Medo de descobrir que alguns erros são grandes demais para serem perdoados. Quando chegou em casa naquela noite, Ricardo não foi dormir. Ficou acordado olhando as fotos de Isabela, planejando cada palavra que ia dizer para Sofia no dia seguinte. Por volta das 5 da manhã, ele finalmente entendeu uma coisa. Não importava o que acontecesse, ele nunca mais ia desistir da sua família. Mesmo que levasse o resto da vida, ele ia provar para Sofia que ela não estava sozinha no mundo, que tinha alguém que a amava mais que a própria vida, e que nunca, nunca mais ela ia precisar pedir esmola na porta de lugar nenhum. Ricardo chegou na capela às 6 da manhã em ponto, vestindo uma calça jeans simples e uma camisa branca comum que tinha comprado na madrugada numa loja 24 horas. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o saquinho de pães quentes que havia trazido. Estava mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios da sua vida. Padre João o encontrou na porta com um sorriso discreto. Chegou cedo, meu filho. Isso é bom sinal. Ela já acordou? Ainda não. Sofia sempre dorme até mais tarde. O corpo dela ainda está se recuperando de semanas dormindo mal, com fome e frio. As palavras do padre foram como uma punhalada no peito de Ricardo. Enquanto ele dormia em sua cama king size de seda, sua sobrinha passava noites em claro, tremendo de frio e preocupada em encontrar comida. Posso vê-la dormindo? Só para ter certeza de que ela está bem? Padre João hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça. Venha, mas em silêncio total. Eles caminharam pela capela até o fundo, onde havia um pequeno cômodo que servia de depósito. Padre João abriu a porta devagar e fez sinal para Ricardo espiá-la. O que Ricardo viu fez seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Sofia estava encolhida no canto do cômodo, dormindo sobre 2 papelões velhos, coberta por um cobertor rasgado. Mesmo dormindo, ela mantinha os braços protetivamente em volta da boneca de pano. Seu rostinho estava magro demais. As bochechas fundas mostravam que ela não comia direito há semanas. Havia marcas de lágrimas secas na face suja. Mas o que mais doeu foi ver que, mesmo dormindo, ela parecia assustada. As sobrancelhas franzidas, os lábios apertados,
como se estivesse tendo pesadelos. Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. Aquela criança angelical era sua sobrinha, sangue do seu sangue, e estava vivendo como um animal abandonado por culpa da crueldade dele. Meu Deus, sussurrou baixinho. O que eu fiz? Padre João o puxou para fora do cômodo e fechou a porta silenciosamente. Agora você entende a gravidade da situação? Ricardo não conseguia falar. Só balançou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas. Essa menina perdeu a mãe há 3 semanas. Desde então, está vivendo de restos de comida que encontra no lixo e da caridade de alguns moradores de rua. Há 5 dias, uns garotos mais velhos tentaram roubar a boneca dela. Ela apanhou defendendo a única lembrança que tem da mãe. Apanhou? Ricardo sentiu uma raiva assassina subir pelo peito. Fique calmo. Eu cheguei a tempo de evitar o pior, mas é por isso que ela está aqui comigo agora. Nas ruas, uma criança sozinha é presa fácil para todo tipo de gente ruim. Ricardo respirou fundo, tentando controlar as emoções. Precisava ser forte. Precisava ser o que Sofia precisava naquele momento. O que eu faço agora? Paciência. Quando ela acordar, vou conversar com ela primeiro. Vou explicar quem você é, vou contar que você está arrependido. Mas você não pode ter pressa. Ela está traumatizada não só por você, mas pela vida toda que teve. Eles sentaram nos bancos da capela para esperar. Ricardo contou ao padre toda a história. O acidente, os anos pensando que Isabela estava morta, a descoberta das fotos, a investigação que revelou a verdade. É uma história impressionante, disse Padre João. Parece que Deus quis que vocês se encontrassem exatamente agora, quando ela mais precisa e você finalmente está pronto para ser família de verdade. Por volta das 9 da manhã, eles ouviram um barulhinho vindo do cômodo. Sofia estava acordando. Fique aqui, ordenou o padre. Deixe eu falar com ela primeiro. Ricardo ficou no banco, com o coração disparado, enquanto o Padre João ia conversar com Sofia. Podia ouvir as vozes baixinhas, mas não conseguia entender as palavras. Depois de uns 10 minutos, o padre voltou. Ela aceita conhecê-lo, mas está muito assustada. Vá devagar, fale baixo, não faça movimentos bruscos e deixe ela manter distância se quiser. Ela lembra de mim? Lembra perfeitamente. Disse que você é o homem mau que gritou com ela. Mas eu expliquei que você não sabia quem ela era, que ficou muito triste quando descobriu e que quer pedir desculpas. Ricardo se levantou com as pernas bambas. Era o momento mais importante da sua vida e ele estava apavorado. Quando entrou no cômodo, Sofia estava sentada no canto, abraçada com a boneca, olhando para ele com uma mistura de medo e curiosidade. Ela parecia ainda menor e mais frágil do que ele lembrava. Oi, Sofia, disse ele, parando na porta para não assustá-la. Meu nome é Ricardo. Ela não respondeu, apenas o observou com aqueles olhos enormes. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu na frente da minha empresa. Eu não sabia quem você era. Se soubesse... Você é meu tio? A voz dela era um sussurro quase inaudível. Sim, sou irmão da sua mamãe. Sofia apertou mais a boneca contra o peito. A mamãe falava de você às vezes, nos sonhos dela. Nos sonhos? Ela não lembrava muito bem das coisas de antes, mas às vezes sonhava com um menino que cuidava dela quando era pequena. Dizia que ele se chamava Rick. O apelido que Isabela usava quando eram crianças atingiu Ricardo como um raio. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar na parede. Era assim que ela me chamava quando éramos pequenos, murmurou. Ela dizia que se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, eu tinha que procurar o Rick, que ele ia cuidar de mim. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Isabela, mesmo sem memória completa, havia guardado alguma lembrança dele e havia ensinado Sofia a procurá-lo se precisasse. Foi por isso que você foi até minha empresa? Sofia fez que sim com a cabeça.
Quando a mamãe morreu, eu não sabia o que fazer. Aí lembrei do que ela falava. Perguntei para umas pessoas na rua onde ficava a empresa dos Santana. Uma senhora me disse onde era. E você foi até lá? Eu pensei que se eu ficasse perto, você ia me ver e ia saber que eu era da família. Mas você gritou comigo e disse para eu ir embora. A culpa que Ricardo sentia era tão intensa que doía fisicamente. Sofia havia seguido exatamente as instruções da mãe. Havia procurado a família quando precisou, e ele a havia rejeitado da pior forma possível. Sofia, eu sei que o que eu fiz foi terrível, não tenho desculpa, mas quero que você saiba uma coisa. Eu passei 23 anos pensando que sua mamãe tinha morrido em um acidente. Eu não sabia que ela estava viva. Se soubesse, teria procurado vocês duas muito antes. Sofia o olhou com atenção, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. Você tem fotos da mamãe quando ela era pequena? Tenho muitas. Quer ver? Ricardo tirou do bolso algumas fotos que havia trazido. Cuidadosamente, se aproximou de Sofia e mostrou as imagens, mantendo distância respeitosa. Quando Sofia viu a foto de Isabela criança, seus olhos se encheram de lágrimas. É igualzinha a mim, sussurrou. Você é a cara dela. E sabe de uma coisa? Nessa foto, ela estava com a mesma idade que você tem agora. Sofia tocou delicadamente a foto, como se fosse algo sagrado. Posso ficar com essa? Claro que pode. E tenho muito mais em casa para te mostrar. Você quer que eu vá para a sua casa? A pergunta foi feita com tanto medo na voz que Ricardo sentiu o coração apertar. Só se você quiser, princesa. Não vou obrigar você a nada, mas quero cuidar de você, dar comida boa, roupas limpas, um quarto só seu com uma cama macia. E depois? Como assim? Depois que eu melhorar, você vai me mandar embora? A pergunta inocente e ao mesmo tempo devastadora mostrou para Ricardo como aquela criança já havia aprendido a não confiar em promessas de adultos. Sofia, olha para mim. Ele se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. Você é minha família, a única família que me restou no mundo. Eu nunca vou mandar você embora. Vou cuidar de você para sempre se você deixar. Para sempre? Para sempre. Você vai estudar na melhor escola, vai ter tudo o que uma criança merece ter. Vamos ser uma família de verdade. Sofia ficou em silêncio por longos minutos, olhando ora para Ricardo, ora para a foto da mãe. A mamãe disse que você era bom. Nos sonhos dela, você sempre cuidava dela quando ela tinha medo. E vou cuidar de você também. Prometo, mas se eu fizer alguma coisa errada, não existe coisa errada que você possa fazer que me faça parar de te amar. Você me entende? Não existe. Lentamente, Sofia soltou um pouco o aperto na boneca. Posso levar a Dulce comigo? Dulce? Minha boneca. A mamãe fez ela para mim quando eu era bebê. Claro que pode. E se quiser, podemos comprar roupinhas novas para ela também. Pela primeira vez desde que se conheceram, Sofia esboçou um sorriso tímido. Ela ia gostar. Ricardo sentiu como se o sol tivesse saído depois de anos de tempestade. Aquele sorriso pequeno e hesitante valia mais que todo o dinheiro do mundo. Então, você aceita vir comigo? Sofia olhou mais uma vez para a foto de Isabela criança, como se estivesse pedindo permissão para a mãe. A mamãe dizia que família é para sempre. É verdade. É a coisa mais verdadeira que existe no mundo. Então eu vou. Mas o quê? Posso voltar aqui para visitar o Padre João? Padre João, que havia ficado observando tudo do lado de fora, entrou no cômodo com os olhos brilhando. Claro que pode, minha filha. E eu quero saber de tudo. Se está comendo bem, se está feliz, se está indo para a escola. Vai ser como ter dois vovôs, disse Sofia. E pela primeira vez, desde que se conheceram, seu sorriso foi genuíno. Ricardo teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Aquela criança, depois de tudo que havia passado, ainda tinha capacidade de amar e confiar.
Então vamos para casa? Perguntou ele, estendendo a mão. Sofia olhou para a mão estendida por um momento. Depois, devagar, colocou sua mãozinha pequena e suja dentro da mão grande e cuidadosa de Ricardo. Vamos, disse ela baixinho. Quando saíram da capela, Sofia de mãos dadas com Ricardo e carregando Dulce no outro braço, Padre João os abençoou. Que Deus abençoe essa família que está nascendo de novo, disse ele. E que Isabela, lá do céu, esteja sorrindo vendo vocês dois juntos. No carro, Sofia ficou quietinha, olhando pela janela as ruas que iam ficando mais bonitas conforme se aproximavam do bairro rico onde Ricardo morava. De vez em quando, ela sussurrava alguma coisa para Dulce, como se estivesse explicando para a boneca o que estava acontecendo. Estamos quase chegando, disse Ricardo quando entraram no condomínio. Sofia arregalou os olhos quando viu a mansão. Você mora aqui sozinho? Morava. Agora moro com você. Quando entraram na casa, Sofia ficou parada no hall de entrada, intimidada pela grandeza do lugar. Tudo ali era maior e mais luxuoso do que qualquer coisa que ela já tinha visto na vida. É muito grande, murmurou. É mesmo. Mas agora vai ficar bem mais alegre com você aqui. Ricardo a levou primeiro para a cozinha, onde preparou um lanche com tudo o que tinha de melhor. Sanduíches, frutas, leite, biscoitos. Sofia comeu devagar, como se não conseguisse acreditar que toda aquela comida era para ela. Come mais, incentivou Ricardo. Você precisa recuperar o peso. É mesmo para mim? Tudo isso? Tudo. E tem muito mais. Depois do lanche, ele mostrou a casa toda para ela. Sofia ficou impressionada com cada cômodo, mas quando chegaram ao quarto que ele havia escolhido para ser dela, ela parou na porta boquiaberta. Era um quarto enorme, com uma cama de princesa, papel de parede cor-de-rosa, uma escrivaninha branca, um armário gigante e prateleiras cheias de livros e brinquedos que ele havia comprado na madrugada. Isso tudo é meu? Perguntou Sofia, quase sussurrando. Nasceu para sempre. Ela entrou devagar, tocando em cada coisa como se fosse um sonho que podia acabar a qualquer momento. Nunca tive uma cama só minha, disse ela passando a mão no edredom macio. Agora tem, e nunca mais vai dormir em outro lugar que não seja numa cama quentinha e segura. Sofia se virou para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas, mas agora eram lágrimas de alegria. Obrigada, tio Rick. Quando ela o chamou pelo apelido que Isabela usava, Ricardo sentiu como se sua irmã estivesse ali naquele quarto, sorrindo e aprovando a união da família que ela sempre sonhou. Obrigado é eu, princesa. Obrigado por me dar a chance de ser seu tio. Naquela noite, pela primeira vez em 23 anos, Ricardo não se sentiu sozinho em sua casa. Ele preparou um jantar especial, ajudou Sofia a tomar um banho morno e a vestir um pijama novo que havia comprado para ela. Quando chegou a hora de dormir, Sofia se deitou na cama nova, mas continuou abraçada com Dulce. Tio Rick, ela chamou quando ele ia apagar a luz. Sim, a mamãe estava certa. Você é bom mesmo. Ricardo teve que sair do quarto para ela não ver as lágrimas que desceram pelo seu rosto. Pela primeira vez em décadas, ele dormiu em paz, sabendo que no quarto ao lado estava dormindo a pessoa mais importante do mundo. Sua família tinha voltado para casa. 3 dias depois, Ricardo acordou com um barulho estranho vindo do quarto de Sofia. Eram 4 da manhã e ela estava gritando. Quando ele correu para ver o que estava acontecendo, encontrou a menina se debatendo na cama, suando e chorando. Não, por favor, não leva a Dulce, ela gritava no meio do pesadelo. Ricardo a balançou delicadamente para acordá-la. Sofia, princesa, acorda, é só um sonho ruim. Ela abriu os olhos ainda tremendo e quando viu Ricardo se jogou nos braços dele, chorando desesperadamente. Eles queriam levar a Dulce de novo e você não estava aqui. Está tudo bem agora, eu estou aqui e ninguém vai levar nada de você. Mas Ricardo percebeu que aquilo não era apenas um pesadelo comum. Era trauma real.
Nos últimos dias, Sofia saltava quando ouvia barulhos altos, escondia comida embaixo da cama e acordava várias vezes durante a noite com medo. Tio Rick, ela sussurrou, ainda abraçada nele. Você promete que não vai me deixar? Prometo, minha princesa. Mas e se você cansar de mim? E se eu der muito trabalho? A pergunta partiu o coração de Ricardo. Uma criança de 8 anos não deveria ter esses medos. Sofia, me olha aqui. Ele segurou o rostinho dela entre as mãos. Lembra do que eu te contei sobre sua mamãe quando ela era pequena? Que vocês brincavam juntos. Isso. E sabe o que mais? Quando nossos pais morreram, eu prometi para mim mesmo que sempre ia proteger a Isabela. Mas eu perdi ela. Agora, Deus me deu uma segunda chance de cumprir essa promessa cuidando de você. Sofia ficou quieta, processando as palavras. Então você não vai me deixar porque prometeu para a mamãe? Não, princesa. Eu não vou te deixar porque eu te amo. A promessa foi só o começo. Agora, você é a coisa mais importante da minha vida. Naquela manhã, Ricardo cancelou todas as reuniões e levou Sofia para conhecer a cidade de verdade. Não os lugares bonitos que ele frequentava, mas os parques, as sorveterias, os lugares onde crianças normais iam se divertir. No parque, Sofia ficou parada na frente do balanço, sem saber o que fazer. Nunca andou de balanço? Perguntou Ricardo. A mamãe me levou uma vez, mas eu era bem pequena. Ricardo a ajudou a subir e começou a empurrá-la devagar. A princípio, Sofia ficou tensa, com medo, mas aos poucos começou a relaxar. E quando finalmente riu, aquele som foi a música mais bonita que Ricardo já tinha ouvido. Mais alto, tio Rick! Mais alto! Eles passaram horas no parque. Ricardo ensinou Sofia a escorregar, a brincar na gangorra, a jogar bola. Vendo ela correr e brincar, era difícil imaginar que aquela era a mesma menina que vivia nas ruas há poucas semanas. Mas na hora do almoço, quando pararam numa lanchonete, Sofia voltou a ficar tensa. Posso pedir qualquer coisa? Qualquer coisa que você quiser. E se for muito caro? Sofia, minha princesa, nunca mais na sua vida você vai precisar se preocupar com dinheiro. Entendeu? Ela pediu apenas um sanduíche simples e um suco, mas comeu como se fosse a refeição mais gostosa do mundo. Tio Rick, disse ela no meio do almoço, posso te contar um segredo? Claro, às vezes eu fico com medo de acordar e descobrir que tudo isso é só um sonho. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mãozinha dela. Não é sonho, princesa. É real. E vai continuar sendo real para sempre. Naquela tarde, eles foram comprar roupas para Sofia. Ela nunca tinha entrado numa loja de departamentos e ficou impressionada com tanta variedade. Pode escolher o que quiser, disse Ricardo. Mas Sofia só pegava as peças mais simples e baratas, sempre perguntando se podia mesmo levar aquilo. Sofia, você pode pegar tudo o que quiser, não precisa economizar. Mas eu não quero dar trabalho. Comprar roupas para você não é trabalho, é alegria. Foi quando a vendedora se aproximou que Ricardo percebeu algo que o deixou furioso. Desculpe, senhor, disse a mulher olhando Sofia de cima a baixo. Mas vocês não podem experimentar as roupas. A menina está bem suja ainda. Sofia baixou a cabeça envergonhada e Ricardo sentiu uma raiva que não sentia há dias. Como é que é? Ele falou alto. Esta é minha sobrinha e ela vai experimentar qualquer roupa que quiser. Mas, senhor, ela pode sujar. E daí? Eu vou pagar por tudo o que ela experimentar. Aliás, quero falar com seu gerente. Agora! Sofia puxou a manga de Ricardo. Tio Rick, não precisa brigar. Eu posso levar sem experimentar. Não, princesa. Você merece ser tratada com respeito em qualquer lugar. O gerente apareceu rapidamente e Ricardo explicou a situação. Em poucos minutos, eles foram levados para um provador privativo e Sofia pode experimentar tudo o que quis. Por que você ficou bravo com aquela moça? Perguntou Sofia, enquanto experimentava um vestido rosa.
Porque ninguém tem o direito de te tratar mal. Não importa como você estava antes, você é uma pessoa especial e merece respeito. A mamãe dizia a mesma coisa, que eu era especial. Sua mamãe estava certa. Quando saíram da loja, Sofia estava irreconhecível. Cabelo lavado e penteado, vestido novo, sapatos bonitos. Mas o que mais mudou foi a postura. Ela andava mais ereta, mais confiante. Me sinto diferente, disse ela, olhando o próprio reflexo numa vitrine. Como assim? Como se eu fosse realmente uma criança normal. A frase simples fez Ricardo perceber o quanto Sofia havia se sentido diferente, inferior, durante toda a vida. Você sempre foi uma criança normal, princesa. Só estava em circunstâncias difíceis. Naquela noite, depois do jantar, Ricardo decidiu que era hora de mostrar mais fotos para Sofia. Ele trouxe toda a caixa para a sala e os dois se sentaram no tapete para ver as imagens. Desta aqui é do aniversário de 7 anos da sua mamãe, disse ele, mostrando uma foto de Isabela soprando as velhinhas. Ela parece feliz. Era muito feliz. Adorava festas, adorava ganhar presentes. E sabe o que ela mais gostava de fazer? O quê? Cantar. Ela inventava músicas para tudo, para acordar, para tomar banho, para dormir. Sofia sorriu. Eu também gosto de cantar. A mamãe me ensinou uma música que ela dizia que aprendeu num sonho muito bom. Você pode cantar para mim? Sofia ficou tímida, mas depois começou a cantar baixinho. Dorme, meu bebê, que o Rick está aqui. Dorme sem medo, que ele vai te proteger. Ricardo sentiu um arrepio percorrer o corpo todo. Era a música que ele cantava para Isabela quando ela tinha pesadelos. Como ela podia lembrar? Isabela me ensinou essa música quando éramos pequenos, disse ele com a voz embargada. Eu cantava para ela quando ela tinha medo. Então a mamãe lembrava de você, mesmo sem saber direito. Parece que sim, princesa. Eles ficaram olhando fotos até tarde da noite. Ricardo contava histórias de cada imagem. Viagens em família, brincadeiras no jardim, Christmas de antigamente. Sofia absorvia cada palavra como se fosse ouro. Tio Rick, disse ela quando já estava ficando sonolenta. Você acha que a mamãe está feliz vendo a gente junto? Tenho certeza que está. Às vezes, eu sinto como se ela estivesse aqui perto, sorrindo. Ela está, princesa. O amor da família nunca morre. Na semana seguinte, Ricardo começou os preparativos para matricular Sofia na escola. Mas quando mencionou o assunto, ela ficou apavorada. Eu não sei ler direito, confessou envergonhada. A mamãe me ensinou um pouco, mas não tem problema. Vamos contratar professores particulares até você se sentir preparada. E se as outras crianças rirem de mim? Por que ririam? Porque eu morava na rua. Porque eu não sei as coisas que elas sabem. Ricardo se ajoelhou na frente dela. Sofia, escuta bem o que eu vou te falar. Você passou por coisas que essas crianças nem imaginam. Isso não te faz inferior, te faz mais forte. E qualquer pessoa que não reconhecer isso não merece sua amizade. Mas ele sabia que as palavras não iam curar os medos de Sofia da noite para o dia. Trauma levava tempo para sarar. Foi então que Ricardo teve uma ideia. Sofia, que tal se a gente visitasse Padre João amanhã? Os olhos dela brilharam. Posso? Claro. E que tal levarmos um presente para ele? No dia seguinte, eles foram à capela carregados de doações, comida, roupas, cobertores para os moradores de rua que Padre João ajudava. Quando o Padre João viu Sofia toda arrumada e sorridente, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, você está linda. Como está se sentindo? Feliz, padre, mas às vezes tenho medo. Medo de quê? De não merecer tanta coisa boa. Padre João sentou ao lado dela no banco da capela. Sofia, deixa eu te contar uma coisa. Deus coloca pessoas especiais em situações difíceis para elas aprenderem a valorizar o amor de verdade. Você aprendeu essa lição muito jovem. Agora é hora de ser feliz. O senhor acha que a mamãe ia ficar orgulhosa de mim? Tenho certeza que ela está orgulhosa. E sabe por quê?
porque você está deixando seu tio ser feliz também. No caminho de volta para casa, Sofia estava mais quieta que o normal. No que você está pensando, princesa? Em como a vida muda rápido. Uma hora a gente está sofrendo, na outra hora está feliz. É verdade. Mas sabe o que aprendi com você? O quê? Que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Sofia sorriu e segurou a mão de Ricardo. Eu também aprendi uma coisa. O que foi? Que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Sofia dormiu a noite inteira sem pesadelos. E quando Ricardo foi verificar se ela estava bem, encontrou um bilhetinho na mesa de cabeceira. Obrigada por me ensinar o que é ter uma família. Te amo, tio Rick. Sofia. Ricardo guardou aquele bilhete no coração como se fosse o maior tesouro do mundo. Porque finalmente entendeu que salvar Sofia tinha salvado ele também. 6 meses depois, Sofia estava brincando no jardim quando desmaiou. Ricardo estava no escritório quando ouviu Maria, a governanta, gritando desesperadamente. Ele correu e encontrou Sofia desacordada na grama, pálida como um fantasma. No hospital, depois de uma bateria de exames, o médico chamou Ricardo para uma conversa particular. O que ele ouviu mudou tudo. Senhor Santana, encontramos algo nos exames de Sofia que precisa ser investigado. Há cicatrizes no crânio dela que indicam uma cirurgia cerebral muito antiga. Cirurgia? Que tipo de cirurgia? Parece ter sido feita quando ela era bebê. É possível que Sofia tenha informações sobre a mãe dela que vocês não sabem. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Que segredos a vida de Isabela ainda guardava? Doutor, isso pode estar relacionado ao acidente da minha irmã? É possível. Recomendo que investiguem o histórico médico. Pode haver registros hospitalares que expliquem essas cicatrizes. Quando Sofia acordou algumas horas depois, Ricardo estava ao lado da cama, segurando a mão dela. Tio Rick, o que aconteceu? Você desmaiou, princesa, mas está tudo bem agora. Eu me lembro da mamãe falando de um hospital quando eu era pequena. Ela dizia que eu nasci num lugar especial. Ricardo sentiu o coração acelerar. Que mais ela falava sobre isso? Que uns anjos de branco cuidaram de mim quando eu era bebê e que ela ficou muito tempo dormindo num lugar que cheirava a remédio. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente de Ricardo. Isabela havia sobrevivido ao acidente, mas ficado em coma. Sofia tinha nascido durante esse período. No dia seguinte, Ricardo contratou um investigador para vasculhar todos os hospitais da região. A descoberta foi chocante. Isabela tinha ficado internada por 15 anos no Hospital São Francisco, em estado vegetativo, registrada como paciente não identificada. Durante esse tempo, deu à luz Sofia, que passou os primeiros meses da vida numa UTI neonatal. Quando Ricardo chegou ao hospital, uma das enfermeiras mais antigas ainda se lembrava do caso. A paciente que chamávamos de Anjo Perdido. Ela ficou em coma por muito tempo, mas mesmo assim conseguiu gerar uma criança saudável. Foi um milagre. E depois, o que aconteceu com elas? Um dia, há cerca de 9 anos, ela simplesmente acordou, mas não lembrava de nada, nem do próprio nome. As freiras do convento vizinho cuidaram dela até ela se recuperar fisicamente. E a criança ficou com ela. Mesmo sem memórias, o instinto materno era forte. Ela amava aquela menina como se a vida dependesse disso. Ricardo pediu para ver os registros médicos de Sofia. O que descobriu o deixou sem palavras. Sofia tinha nascido prematura, com complicações sérias. Os médicos não achavam que ela sobreviveria. Mas Isabela, mesmo em coma, parecia lutar para manter a filha viva. Houve algo mais, disse a enfermeira. Durante todo o tempo que ela esteve em coma, Isabela murmurava um nome, Rick. Dia e noite ela repetia esse nome.
As lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo. Mesmo inconsciente, Isabela nunca havia esquecido dele. A senhora tem mais alguma informação sobre elas? Sim. Quando Isabela deixou o hospital, ela carregava uma pasta com algumas coisas pessoais que encontramos com ela na época do acidente. As freiras devem ter guardado. Ricardo correu para o convento anexo ao hospital. Madre Superior, uma senhora idosa de olhos gentis, se lembrou perfeitamente de Isabela. Helena, como ela se chamava aqui, era uma alma especial. Mesmo sem lembrar do passado, ajudava todos que precisavam. E amava Sofia mais que a própria vida. Ela deixou algo quando saiu daqui? Deixou uma caixa com cartas que escrevia. Disse que se algum dia alguém viesse procurar por ela, era para entregar. Madre Superior trouxe uma caixa de sapatos velha. Dentro havia dezenas de cartas manuscritas, todas endereçadas a meu irmão Ricardo. Com as mãos tremendo, Ricardo abriu a primeira carta. Rick, não sei se você existe ou se é só um sonho meu, mas todas as noites eu sonho com um menino que cuidava de mim. Se você for real, quero que saiba que tenho uma filha linda chamada Sofia. Ela tem seus olhos, Rick, os mesmos olhos gentis que vejo nos meus sonhos. Ricardo mal conseguia ler através das lágrimas. Carta após carta, Isabela contava sobre Sofia, sobre a vida delas, sobre a esperança de um dia encontrar a família. A última carta foi a que mais doeu. Rick, estou muito doente, sinto que vou partir em breve. Se você existir, se algum dia ler isso, por favor, cuide da nossa Sofia. Ela é tudo de bom que tenho neste mundo. Ensine para ela que o amor é mais forte que qualquer dor. Diga que a mamãe dela nunca parou de acreditar em você. Ricardo chorou como nunca havia chorado. Isabela havia passado anos escrevendo para ele, contando sobre Sofia, mantendo viva a esperança de reencontro. Há mais uma coisa, disse Madre Superior. Helena sempre dizia que quando Sofia crescesse, ela deveria procurar alguém da família Santana. Mesmo sem lembrar direito, ela sabia que havia uma família em algum lugar. Quando Ricardo voltou para casa, encontrou Sofia desenhando na sala. Ela correu para abraçá-lo. Tio Rick, você demorou. Estava com saudade. Eu também estava com saudade, princesa. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo releu todas as cartas de Isabela. Em uma delas, sua irmã contava algo que o fez sorrir. Rick, hoje Sofia me perguntou por que eu sempre canto a mesma música para ela dormir. Eu disse que foi um anjo que me ensinou, mas no fundo do coração sei que foi você. De alguma forma, você sempre esteve cuidando de nós duas. Ricardo subiu para o quarto de Sofia e a encontrou dormindo tranquilamente, abraçada com Dulce. Sentou na beirada da cama e começou a cantar baixinho a música que ensinou para Isabela anos atrás. Sofia abriu os olhos e sorriu. Essa música me faz lembrar da mamãe. Ela cantava para você toda noite. Dizia que um dia eu ia encontrar quem me ensinou essa música. E encontrou, princesa. Sofia se sentou na cama e abraçou Ricardo. Tio Rick, posso te contar um segredo? Sempre pode. Às vezes eu sonho com a mamãe. Ela está num lugar bonito, cheia de luz e está sorrindo. Ela sempre diz a mesma coisa. O que ela diz? Que está feliz porque você está cuidando de mim e que agora pode descansar em paz. Ricardo sentiu como se Isabela estivesse realmente ali naquele quarto, abençoando a família que finalmente se encontrou. Sofia, você quer saber mais sobre sua mamãe quando ela era pequena? Quero tudo. Então amanhã vamos fazer uma coisa especial. Vamos criar um álbum com todas as fotos da Isabela, todas as cartas que ela escreveu e todas as nossas fotos juntos, para você sempre lembrar de onde veio e para onde está indo. E para onde estou indo? Para um futuro cheio de amor, de família e de alegria. Como sua mamãe sempre sonhou para você. Sofia deitou novamente, mas segurou a mão de Ricardo. Tio Rick, sim, obrigada por não ter desistido de me procurar. Obrigado você por ter me encontrado, princesa. Quando Sofia dormiu,
Ricardo ficou ali mais um tempo, observando o rostinho pacífico dela. Pela primeira vez desde que se reencontraram, ele não sentia mais culpa ou dor. Sentia gratidão. Gratidão por Isabela ter sido forte o suficiente para manter Sofia viva. Gratidão por Sofia ter sido corajosa o suficiente para procurá-lo. Gratidão por ter uma segunda chance de ser família. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Era hora de fazer algo maior, algo que honrasse a memória de Isabela e desse propósito ao amor que sentia por Sofia. Era hora de transformar sua dor em esperança para outras famílias que estavam perdidas como eles estiveram. 2 anos depois, Sofia correu para o escritório de Ricardo ofegante e com os olhos brilhando de emoção. Tio Rick, tem uma coisa incrível acontecendo lá fora. Ricardo levantou da mesa onde revisava os planos finais do Instituto Isabela, projeto que consumia todos os seus pensamentos há meses. Que foi, princesa? Tem uma família inteira na nossa porta, uma senhora com 3 crianças e ela está chorando. O coração de Ricardo disparou. Nos últimos meses, depois que a notícia do seu projeto se espalhou, famílias desesperadas apareciam em sua casa quase diariamente, todas com histórias parecidas. Crianças perdidas, parentes desaparecidos, famílias despedaçadas pela pobreza. Quando chegaram na porta principal, Ricardo viu uma mulher de uns 50 anos, magra e com roupas gastas, segurando a mão de 3 crianças pequenas. Ela chorava enquanto falava com o porteiro. Por favor, eu só quero falar com o Dr. Ricardo. Ouvi dizer que ele ajuda famílias a se reencontrar. Sofia puxou a manga de Ricardo. Ela parece com a gente quando eu te encontrei, não parece? Tinha razão. A mesma expressão de desespero e esperança misturados. Ricardo se aproximou da mulher. Senhora, meu nome é Ricardo Santana. O que posso fazer pela senhora? A mulher caiu de joelhos na frente dele. Doutor Ricardo, meu nome é Conceição. Estes são meus netos. Perdi meu filho há 5 anos num acidente e agora a nora morreu de câncer. Não tenho condições de criar essas crianças, mas não quero entregar elas para o governo. Ouvi falar do seu projeto. Levante, dona Conceição. Não precisa se ajoelhar para ninguém. Sofia se aproximou das 3 crianças que pareciam assustadas. Oi, eu sou Sofia. Qual o nome de vocês? A menina mais velha, que devia ter uns 6 anos, sussurrou. Maria. Estes são meus irmãos João e Pedro. Vocês querem entrar para tomar um lanche? Ricardo observou Sofia, cuidando das crianças com naturalidade. Em 2 anos, ela havia se transformado numa menina confiante, estudava numa boa escola, fazia amigos. Mas nunca havia perdido a compaixão por quem sofria. Dona Conceição, disse Ricardo, o Instituto Isabela ainda não está funcionando oficialmente, mas já temos famílias cadastradas esperando para adotar. Podemos ajudar a encontrar um lar para seus netos. Lar mesmo? Com gente que vai amar eles? Só com gente que vai amar, eu prometo. Naquela tarde, Ricardo ligou para Ana Santos, a psicóloga que havia ajudado Sofia nos primeiros meses e que agora coordenava o projeto de adoção do Instituto. Ana, temos uma situação urgente aqui. Quando Ana chegou e conheceu as crianças, seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, eu conheço a família perfeita para eles. Um casal que tentou ter filhos por 10 anos e estava na nossa lista de espera. Tem certeza de que vai dar certo? Tenho. E sabe por quê? Porque você me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. No dia seguinte, quando o casal Mendes chegou para conhecer as crianças, a cena foi emocionante. Maria, João e Pedro correram para os braços dos novos pais como se os conhecessem há anos. Sofia assistiu tudo com um sorriso no rosto. Tio Rick, é assim que você se sentiu quando me encontrou? Exatamente assim, princesa. Mas a alegria de Ricardo foi interrompida por uma ligação inesperada. Era Dr. Mendes, seu advogado, com uma notícia que o deixou sem chão. Ricardo, preciso te contar algo sobre Sofia. Descobri algo nos documentos que pode mudar tudo. O que você descobriu?
Sofia não é apenas sua sobrinha. Pelos registros que encontrei, Isabela a registrou como filha de pai desconhecido. Mas há uma anotação médica que indica que o pai pode ter sido identificado durante o período em que ela esteve em coma. Ricardo sentiu o mundo girar. Como assim? Parece que houve um processo de investigação de paternidade que foi interrompido. O possível pai de Sofia pode estar vivo. Isso significa que Sofia pode ter família paterna que não sabemos que existe. Ricardo desligou o telefone com as mãos tremendo. E se descobrissem que Sofia tinha outro parente? E se viessem buscá-la? E se ele perdesse a menina que havia se tornado o sentido da sua vida? Quando chegou em casa, Sofia estava na sala desenhando. Ela percebeu que ele estava perturbado. Tio Rick, você está bem? Estou, princesa, só pensando no instituto. Posso te ajudar a pensar? Ricardo se sentou ao lado dela. Como poderia explicar que talvez ela tivesse outra família? Como poderia arriscar perder a única pessoa que realmente amava? Sofia, se um dia você descobrisse que tem outros parentes, você gostaria de conhecê-los? Sofia parou de desenhar e olhou para ele com seriedade. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Tio Rick, eu já tenho família. Tenho você, tenho a Maria, tenho o Padre João. Tenho todo mundo que me ama. Não preciso de mais ninguém. Mas e se fosse alguém do seu pai? Sofia ficou quieta por um momento. A mamãe sempre dizia que meu pai foi embora antes de eu nascer, que ele não quis saber de mim. Por que eu ia querer conhecer alguém que não me quis? Talvez ele não soubesse que você existia. Mesmo assim, se ele não cuidou da mamãe quando ela precisou, por que eu ia querer ele agora? A resposta de Sofia tranquilizou Ricardo, mas ele sabia que precisava descobrir a verdade. Nos dias seguintes, ele investigou discretamente. O que descobriu o chocou. O possível pai de Sofia era Carlos Mendes, filho de uma família rica que havia se envolvido com Isabela pouco antes do acidente. Quando Carlos soube da gravidez, negou a paternidade e desapareceu. Mas agora, 23 anos depois, Carlos havia se tornado um empresário bem-sucedido e estava tentando localizar filhos que pudesse ter tido na juventude para incluí-los na herança. Ricardo ficou apavorado. Carlos não estava procurando Sofia por amor, mas por interesses financeiros. Decidiu que jamais contaria a verdade para Sofia, pelo menos não enquanto ela fosse menor de idade. Mas o destino tinha outros planos. Numa tarde, enquanto Sofia brincava no jardim, um homem apareceu na porta da mansão. Era Carlos Mendes, acompanhado de um advogado. Senhor Santana, sou Carlos Mendes. Vim buscar minha filha. Ricardo sentiu o sangue gelar. Sua filha? Sofia é minha filha biológica. Tenho documentos que comprovam. Vim buscá-la para assumir a guarda. Sofia, que havia ouvido vozes estranhas, apareceu na porta. Tio Rick, quem são essas pessoas? Carlos olhou para Sofia e seus olhos brilharam. Não de amor paternal, mas de interesse. Meu nome é Carlos, sou seu pai. Sofia se escondeu atrás de Ricardo. Meu pai não quis saber de mim. O senhor não é meu pai. Sou sim, e vim te buscar. Você vai morar numa casa ainda maior, vai ter tudo o que quiser. Eu não quero. Quero ficar com meu tio Rick. Carlos se irritou. Olha, menina, sou seu pai biológico. Tenho direitos legais sobre você. Foi quando Sofia gritou pela primeira vez desde que chegara na casa de Ricardo. Você não é meu pai. Meu pai é quem cuidou de mim. Pai é quem ama, não quem aparece quando quer. Carlos tentou se aproximar de Sofia, mas Ricardo se colocou na frente. Ninguém vai levar essa menina contra a vontade dela. Vou entrar na justiça, sou o pai biológico. E eu sou quem cuidou dela quando você nem sabia que ela existia. Vamos ver o que a justiça acha disso. Depois que Carlos foi embora, Sofia chorou nos braços de Ricardo. Tio Rick, você não vai deixar ele me levar, vai? Nunca, princesa. Você é minha filha de coração e isso vale mais que qualquer papel. Mesmo que ele ganhe na justiça,
Ricardo olhou nos olhos dela com toda a determinação do mundo. Sofia, escuta bem o que vou te falar. Não importa o que aconteça, você sempre será minha filha. E eu sempre serei seu pai de verdade. Ninguém pode mudar isso. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque família não é sobre sangue, é sobre amor. E o amor que sinto por você é indestrutível. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia adotar Sofia oficialmente. E se Carlos quisesse brigar, que brigasse. Porque algumas batalhas valem a pena lutar, principalmente quando se luta pelo amor. O dia da audiência chegou. Sofia estava ao lado de Ricardo no tribunal, vestindo um vestido azul que ela mesma havia escolhido. Suas mãos pequenas seguravam firmemente a de Ricardo, enquanto Carlos Mendes entrava acompanhado de 3 advogados caros. Tio Rick, sussurrou Sofia. Estou com medo. Eu também, princesa. Mas às vezes precisamos ter medo para defender o que amamos. O juiz, Dr. Henrique Silva, era um homem de uns 60 anos, com olhos gentis. Ele olhou para Sofia com carinho antes de iniciar a audiência. Bom dia. Estamos aqui para decidir a guarda da menor Sofia Isabela Santana. Senhor Carlos, exponha seus argumentos. O advogado de Carlos se levantou. Meritíssimo. Meu cliente é o pai biológico da criança. Exame de DNA comprova isso com 99,9% de certeza. Ele tem condições financeiras excelentes e quer assumir suas responsabilidades paternas. Senhor Carlos, disse o juiz, por que só agora resolveu buscar sua filha? Carlos se mexeu desconfortável na cadeira. Eu não sabia que ela existia até recentemente, Excelência. Sofia se levantou da cadeira. O juiz a olhou com surpresa. Posso falar, seu juiz? Pode, minha filha. Isso é mentira. Minha mamãe sempre me contou que ele soube que eu ia nascer e foi embora. Ele não quis saber de mim quando eu precisei. Carlos ficou vermelho. A menina está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada, Sofia gritou. Minha mamãe passou 15 anos em coma, depois viveu na rua comigo e morreu sem ajuda de ninguém. Onde o senhor estava? O juiz bateu o martelo. Silêncio. Sofia, sente-se, por favor. Mas Sofia continuou em pé. Seu juiz, posso contar uma história? Pode, minha filha. Há 3 anos eu morava na rua. Minha mamãe tinha morrido e eu estava com fome, com frio, com medo. Fui pedir ajuda na empresa do meu tio Rick, mas ele me expulsou gritando porque não sabia quem eu era. Carlos sorriu, pensando que Sofia estava prejudicando Ricardo. Mas sabe o que aconteceu depois? Continuou Sofia. Quando meu tio descobriu quem eu era, ele chorou. Chorou por ter me tratado mal, moveu o mundo inteiro para me encontrar. E quando me achou, pediu perdão de joelhos numa igreja. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Esse homem, apontou para Carlos, apareceu na minha casa há 1 mês, oferecendo dinheiro e casa grande. Mas sabe por que ele quer me levar? Porque agora sou conveniente para ele. Meu tio Rick me quis quando eu era uma mendiga suja que ninguém mais queria. O tribunal ficou em silêncio total. Até os advogados de Carlos estavam emocionados. Seu juiz, disse Sofia, agora chorando, família não é quem fez você nascer. Família é quem escolhe ficar quando tudo está difícil. É quem te ama quando você não tem nada para oferecer em troca. O juiz limpou os próprios olhos. Continue, minha filha. Meu tio Rick dormiu no chão do meu quarto quando eu tinha pesadelos. Me ensinou a ler, a escovar os dentes, a ser criança de novo. Criou um instituto inteiro em nome da minha mamãe para ajudar outras crianças como eu. Esse homem ali, apontou para Carlos, só apareceu quando descobriu que eu moro numa mansão e tenho dinheiro. Sofia se virou para Carlos. O senhor quer saber a diferença entre vocês dois? Meu tio Rick me amava antes mesmo de saber que eu existia. O senhor só me quer agora que sou conveniente. Carlos tentou falar, mas Sofia não deixou. E sabe de uma coisa? Eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso da sua casa grande. Porque eu já tenho a coisa mais valiosa do mundo. Uma família que me ama de verdade.
Sofia se virou para o juiz. Seu juiz, se o senhor me obrigar a ir com esse homem, eu vou fugir. Vou fugir quantas vezes for preciso até voltar para casa. Porque minha casa é onde está meu tio Rick. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas choravam abertamente. Até alguns policiais limparam os olhos. O juiz bateu o martelo para fazer silêncio. Senhor Ricardo, levante-se. Ricardo se levantou, ainda segurando a mão de Sofia. Em 30 anos de magistratura, nunca vi uma criança defender sua família com tanta convicção. E nunca vi um amor tão puro quanto o que presenciei aqui hoje. O juiz olhou para Carlos. Senhor Carlos, o senhor pode ter direitos biológicos sobre essa criança, mas essa menina tem direitos também. E o principal deles é o direito de ser feliz e amada. Mas, Excelência, não terminei. Sofia passou por traumas inimagináveis. Foi abandonada, passou fome, dormiu na rua, finalmente encontrou estabilidade e amor. O senhor acha mesmo que vou tirar ela de onde está feliz para entregá-la a alguém que a abandonou? Carlos ficou em silêncio. A guarda de Sofia Isabela Santana permanece com Ricardo Santana. Além disso, autoriza o processo de adoção. A partir de hoje, Sofia é legalmente filha de Ricardo. O tribunal explodiu em festa. Sofia pulou nos braços de Ricardo, chorando de alegria. Conseguimos, tio Rick, conseguimos! Não, princesa, você conseguiu. Suas palavras salvaram nossa família. 6 meses depois, no dia da inauguração oficial do Instituto Isabela, mais de 500 pessoas se reuniram no evento. Famílias que haviam se reencontrado através do projeto, crianças que encontraram novos lares, voluntários que doavam tempo e amor. Sofia, agora com 10 anos, cortou a fita inaugural ao lado de Ricardo. Este instituto, disse ela no microfone, é dedicado à minha mamãe Isabela, que mesmo dormindo por 15 anos, nunca desistiu de viver. E ao meu pai Ricardo, que me ensinou que família é sobre amor, não sobre sangue. Quando ela disse, meu pai Ricardo, ele chorou na frente de todo mundo. Depois da cerimônia, Padre João se aproximou deles. Vocês sabem que Isabela está aqui hoje, não sabem? Como assim, padre? Perguntou Sofia. Cada criança que encontra uma família através deste instituto é Isabela vivendo de novo. Cada abraço de amor que acontece aqui é ela sorrindo. Naquela noite, em casa, Sofia e Ricardo estavam no jardim observando as estrelas. Pai, disse Sofia. Ela havia começado a chamá-lo de pai depois da adoção. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado você por ter me ensinado o que é amor de verdade. Sabe o que eu aprendi com nossa história? O que foi, minha filha? Que às vezes Deus quebra as coisas para poder consertar melhor. Quebrou nossa família para que pudéssemos nos encontrar no momento certo. Ricardo abraçou Sofia. E você sabe o que eu aprendi? O quê? Que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver amor é pobre. E pode não ter nada, mas se tiver amor é milionário. Sofia sorriu. Então somos os mais ricos do mundo, os mais ricos do universo. Enquanto observavam as estrelas, uma brisa suave passou pelo jardim. Sofia fechou os olhos e sorriu. Sentiu o cheiro da mamãe. Ela está aqui conosco. Sempre esteve, princesa. O amor nunca morre, só muda de forma. 10 anos depois, Sofia se formou em psicologia e assumiu a direção do Instituto Isabela. No dia da formatura, Ricardo chorou vendo sua filha receber o diploma. Papai, disse ela no discurso, obrigada por ter me mostrado que milagres existem. Eles se chamam amor, família e segunda chances. Hoje, 20 anos depois daquele primeiro encontro cruel na porta da empresa, o Instituto Isabela já reuniu mais de 2.000 famílias. Sofia se casou com Miguel, um rapaz que conheceu fazendo trabalho voluntário. Eles têm 2 filhos, Isabela, em homenagem à avó, e Ricardo, em homenagem ao avô. E toda noite antes de dormir, Ricardo conta para os netos a história de como uma pequena mendiga mudou sua vida para sempre.
Vovô, pergunta a pequena Isabela, por que você gritou com a mamãe quando ela era pequena? Porque às vezes, minha princesa, precisamos errar muito feio para aprender a amar muito bonito. E se a mamãe não tivesse voltado? Ela sempre ia voltar, amor. Porque família de verdade sempre encontra um jeito de se reencontrar. Na parede da sala de Ricardo há uma foto emoldurada. Ele, Sofia e as crianças, todos sorrindo no jardim da casa. E ao lado, uma frase que Sofia escreveu quando tinha 15 anos. Família não é sobre sangue, é sobre quem está disposto a sangrar por você. E assim, a pequena mendiga que um dia foi expulsa da porta de uma empresa se tornou a mulher mais rica do mundo. Rica em amor, rica em família, rica em propósito. Porque descobriu que o maior tesouro que existe não se guarda no banco, se guarda no coração. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveite para assistir mais uma história emocionante que está sendo sugerida em sua tela. Obrigado por estar comigo até o fim.